Brasília, lá na capital federal, hoje tem o encontro das duas maiores forças do futebol nacional, Flamengo, Palmeiras e Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Gustavo Soler está por lá. Oi, Soler, bom dia para você. Tudo bom, Ronald? Bom dia para você, para o Cláudio, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, logo mais às 4h30 da tarde, a bola rola no Mané Garrincha para a primeira decisão da temporada no futebol profissional, né? Palmeiras e Flamengo se enfrentando na Supercopa do Brasil, e a tendência, Ronald, é que nenhuma das equipes tenha uma baixa significativa em comparação aos seus times titulares. Tanto Verdão quanto o Flamengo terão força máxima para este compromisso. 2 anos depois, Palmeiras e Flamengo se reencontrando na Supercopa do Brasil aqui em Brasília. Ô Soler, eu tô achando que o nosso Abel Ferreira vai meter o Mike do lado do campo e vai tirar o Endrick e colocar o Endrick no banco. Você é setorista do Palmeiras, me diz aí se eu tô falando um absurdo. Não seria nenhum absurdo, né, Ronald? Até porque o Endrick, neste momento, não marcou nenhum gol na temporada, garoto de apenas 16 anos de idade, e o Palmeiras ainda não encaixou 100% o seu ataque nesta temporada de 2023. Diferentemente de 2022, onde o Verdão marcou mais de 100 gols na temporada e terminou com um trio de ataque formado por Dudu, Rony e o próprio Endrick, neste começo de ano, o Palmeiras encontra muitas dificuldades. E na última partida do Verdão contra o Ituano, o Mike, ele apareceu muito bem nessa partida onde o Palmeiras só teve jogadores reservas. Então existe também essa possibilidade do Mike começar o jogo ou fazendo aquela função que ele já fez ano passado como um ponta pela direita, ou até mesmo na vaga do próprio Marcos Rocha, que não começou bem esta temporada. Então existe sim uma possibilidade de alteração no time titular, mas a tendência é que o técnico Abel Ferreira vá a campo com os 11 jogadores que ele preservou exatamente nesse compromisso contra o Ituano na última quarta-feira, com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, aí o meio de campo de Gabriel Menino, Zé Rafael e Rafael Veiga no ataque, Dudu, Rony e o Endrick. Essa deve ser a formação do Palmeiras, mas é claro, existe sempre a possibilidade do Abel Ferreira fazer alguma mudança para tentar surpreender o seu adversário, que é um velho conhecido, né? O Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, e quando eles se enfrentaram no derby paulistano, nas 3 oportunidades, o Abel venceu todas. Soler, bom dia. Eu queria saber de você o seguinte, eu fiquei muito, assim, somos todos, primeiro eu quero dizer que somos todos Verdão, senão o Ronald aqui briga com a gente. Obrigado, Cláudio. Não, mas somos todos Verdão. Aliás, ó, o Flamengo, meu amigo, nem quando joga contra time argentino, né? Eu torço pelo time argentino, é a única possibilidade de torcer por time argentino. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o Palmeiras, eu queria saber do mano a mano, né? Comparando ali os dois, são os dois principais times, né? Os dois principais, mais importantes elencos do futebol brasileiro. Mas o Palmeiras perdeu figuras importantes. Eu acho assim, a perda do Gustavo Scarpa, eu não sei qual a avaliação de vocês, mas me parece que é meio que ali um lugar impreenchível, né, no time do Palmeiras. É isso mesmo? O Palmeiras, nesse mano a mano com o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, como entra em campo? Entra de igualdade de condições ou entra, digamos assim, do ponto de vista de elenco, o mais inferiorizado? Eu queria essa avaliação de vocês, que não só do Ronald, mas também do Soler, que cobre o Palmeiras, entende muito de futebol, os dois entendem muito de futebol, mas há essa dúvida, eu tenho essa dúvida, né, sobre qual dos times entra em campo com mais moral, digamos assim, para enfrentar o adversário. Olha, Cláudio, com relação a elenco hoje, sem sombra de dúvidas, o elenco completo do Flamengo é superior ao elenco do Palmeiras, até como você bem destacou, a saída do Gustavo Scarpa, o Palmeiras também perdeu o Danilo, o Flamengo trouxe o Gerson e hoje o Vitor Pereira, ele tem algumas opções mais interessantes no banco de reservas do que o próprio Abel Ferreira, né? O Abel, na última partida contra o Ituano, quando ele colocou os reservas, muitos não conseguiram render nada contra o Ituano, e principalmente jogadores que atuaram no meio de campo.
campo. O Jailson foi muito mal, o Atuesta foi muito mal, apesar do Bruno Tabata ter sido eleito o melhor jogador em campo, também não fez uma partida tão boa assim. O camisa 11 do Verdão ainda sofre, né, com relação aos dois atacantes reservas, o Flaco Lopes, que não consegue marcar, o Navarro, que marcou um gol depois de 30 jogos sem balançar as redes, enquanto o banco do Flamengo tem o Everton Cebolinha, que já foi jogador de seleção brasileira, o Marinho, jogador que já foi eleito o Rei da América também como uma alternativa interessante. Então hoje o banco do Flamengo é um pouco mais completo do que o banco do Palmeiras, mas quando a gente pega os 11 que devem começar essa partida, aí sim são times bem equilibrados. E ainda com relação a isso que você perguntou, Cláudio, sobre o elenco das duas equipes, a torcida do Palmeiras segue pressionando a direção do Alviverde para contratações, até porque a presidente do clube, a Leila Pereira, prometeu que traria reforços para esta temporada, principalmente por causa das saídas do próprio Gustavo Scarpa e também do Danilo. E neste momento, a informação que a gente traz é que o Palmeiras teve mais uma negativa de mais um clube. O Al Hilal da Arábia Saudita era um clube que tem o Michael, né, como um de seus jogadores. O Palmeiras fez uma oferta de 5 milhões de euros, aproximadamente 25 milhões de reais, por 50% do passe do Michael, e hoje o Al Hilal da Arábia Saudita negou esta negociação. O Al Hilal não aceitou a proposta do Palmeiras, então o Verdão não vai trazer o Michael, pelo menos neste primeiro momento. E o Palmeiras também sofre demais para trazer peças de reposição para o setor do Danilo. Já tentou a contratação do G. Lucas do Mônaco, não deu nada. Tentou a contratação do Matheus Henrique do Sassuolo, com o Matheus Henrique sabendo quanto ele ia ganhar, o Sassuolo sabendo quanto ia receber do Palmeiras, e mesmo assim o próprio Palmeiras travou as negociações. Então existe também essa pressão para cima da presidente Leila Pereira, que prometeu reforços, mas até este momento o Verdão não trouxe ninguém. Os nossos ouvintes estão participando aqui e... o ouvinte é otimista. O Guga, por exemplo, nosso ouvinte palmeirense, disse isso aqui, ó. Bom dia, Ronald e Cláudio. Sou o Guga, palmeirense de Ribeirão Pires. Hoje acordei 4 horas da manhã sonhando que o gol do título vai ser do meu ídolo, o Rony. Então é 1-0 pro Verdão e seremos campeão. Avante palestra. Ótimo final de semana a todos aí. Vamos, Verdão!